Graça e paz, Deus abençoe a todos. Ainda seguindo aqui o livro do Alan Pieratti, Oração, uma nova perspectiva, ele passa a falar sobre forma e linguagem de oração. E ele apresenta aqui de uma forma bastante breve, porque ele não está preocupado em propor um material necessariamente acadêmico, é uma introdução e uma exposição que ele faz da oração do Pai Nosso. Ele está aqui na preparação, na argumentação para ingressar na oração do Pai Nosso como modelo de oração proposto por Jesus Cristo para a igreja. Ele entende que as principais formas ou formatos de oração que podem ser encontrados na Bíblia são oração em forma de exclamação, oração coloquial, oração composta, oração em forma de desejo e relato de oração. Ele faz referência aqui, quando fala da oração de exclamação, de um método chamado crítica da forma. A crítica da forma não nos interessa. Se um dia você quiser estudar aí a teologia, a parte da interpretação bíblica, a parte da hermenêutica, foram sugeridos através da história diversas ferramentas para a compreensão do texto sagrado, para a boa compreensão, para o bom manejo da palavra de Deus. Em alguns momentos, pessoas propuseram ferramentas com o objetivo, na verdade, de desconstruir a Bíblia como palavra de Deus. Não são poucos no ambiente intelectual, no ambiente teológico ou filosófico, não são poucos os indivíduos que têm lá, cada qual, a sua dificuldade no que diz respeito à Bíblia ser compreendida e aceita como palavra de Deus, como registro da revelação de Deus, como conteúdo apropriado para as igrejas de Cristo Jesus no tocante às regras de fé, o conteúdo mínimo necessário para o desenvolvimento de uma fé, para a apreciação de uma vida dedicada a Deus, consagrada a Deus. Não são poucos os que têm dificuldades com isso. Deus se revela, o Deus que se revela, o Deus que se aproxima, o Deus que se permite conhecer, né? O Deus que deseja ter a comunhão com os seus. Alguns têm grande dificuldade. A crítica da forma é um desses métodos ou modelos ou processos que teoricamente se propunha a desqualificar os textos escriturísticos como texto sagrado ou textos de revelação. E não são todos que reconhecem a Bíblia como texto sagrado ou texto de revelação. Reconhecem a Bíblia como textos literários, como literatura histórica, literatura religiosa, como uma forma de literatura desenvolvida, elaborada através do tempo, formatada, costurada por religiosos com um propósito de se firmarem numa estrutura de poder na cabeça deles, segundo eles. E de vez em quando alguém se propõe a desconstruir uma verdade. O que eles conseguiram? Nada. É mais livros e mais livros, mais teorias e mais hipóteses. Nem tudo que foi produzido é equivocado. Nem tudo que foi produzido é uma afronta à verdade revelada na palavra de Deus. O método é uma ferramenta. O que faz diferença é a índole, é o caráter daquele que se propõe a aplicar este ou aquele método, tá? Não temos nenhum problema, mas isso é uma chatice sem fim. A verdade é essa, crítica da forma. Mas algum material foi produzido, excelentes materiais, alguns autores, muito embora tenham dificuldades no tocante à revelação, a esse conceito de revelação, eles tratam os textos bíblicos de uma forma muito respeitosa, bastante reverente e conseguiram elaborar material que acrescenta, sim, em termos de conhecimento acadêmico, em termos de
estruturação da linguagem, do propósito, né? De busca de um cerne, de um ponto comum, do que está motivando o religioso naquele momento, naquele período, tá? Tem alguns materiais que são excelentes, são excelentes. São materiais acadêmicos, sim. Acaba reverberando aí nos pregadores, nas igrejas, e chega aí aos rincões aí, como nós aqui em Lins e cercanias. De vez em quando chega alguma coisa aí. Você procura, pesquisa, fala, tal. O religioso procura se defender. Às vezes o religioso ele é bastante preguiçoso, às vezes o religioso ele é acomodado, ele não quer ter trabalho, ele não quer enfrentar ali as adversidades da fé no tocante a combater o bom combate, como o apóstolo Paulo lá aperta o jovem Timóteo. Você foi chamado para isso. Combata o bom combate como eu. Permaneça na fé. Não tenha medo. Não tenha medo. Não se desespere. Não se apavore. Tenha paciência. Persevere em oração. Persevere ensinando a sã doutrina, a doutrina saudável, o ensinamento saudável. E nisso o autor aqui, ele faz referência a alguém da Universidade Hebraica, certamente a Universidade de Jerusalém, Universidade Hebraica de Jerusalém, Moshe Greenberg, Moisés Greenberg, né? Moshe é Moisés, Moisés Greenberg. Esse Moisés aqui, esse Moshe Greenberg, ele elaborou um material e nesse material ele conseguiu encaixar a quase totalidade das orações do Antigo Testamento em três modelos, em três modelos, em três modelos básicos, tá? Em três formas básicas. A primeira forma é a exclamação. Um exemplo da oração de exclamação é a oração de Sansão. E no livro de Juízes está esse registro. Por intermédio do teu servo deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos. Olha aqui, é uma oração improvisada. É uma oração totalmente improvisada que expressa a angústia desse homem aqui. Oração na vida de Sansão, você tem essas poucas exclamações e tem alguma no final da vida dele, em que ele foi aprisionado, perdeu a visão, está acorrentado num templo pagão e faz a sua oração final. Faz a sua oração final. Sansão não é propriamente um modelo de consagração a Deus. É tratado como uma tragédia. Sansão, né? A tragédia de uma vida consagrada, né? Alguém que nunca levou a sério a santificação, uma consagração, uma dedicação, o viver para Deus. Sempre esticando a corda lá, sempre procurando os limites, até que incorreu em terrível sofrimento. Neemias tem um outro modelo aqui, um outro exemplo de oração em que ele apresenta os inimigos dele, tá bom? Neemias apresenta os inimigos dele, dá nome inclusive aqui, ó. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos demais profetas que procuraram atemorizar-me. Falsos profetas, pessoas que se apresentavam diante do povo como se fossem profetas, minando o ânimo, tentando roubar o coração do povo da necessária restauração do templo e dos muros da cidade de Jerusalém. E Neemias, num determinado momento, ele registra num desabafo, lembra-te, né? Mas ele não está pedindo para que Deus abençoe, não, tá bom? Não tenha ilusão nenhuma, não queira estar nos lugares de Tobias, Sambalate e dessa tal profetisa Noadia, tá? Causaram embaraços ao Neemias, e Neemias pediu a Deus que Deus fizesse
justiça. Mas o fato é que essa oração expressa um momento, uma explosão emocional, tal qual foi na vida de Sansão. Outros modelos de oração de exclamação estão em Mateus. Deus meu, por que me desamparaste? Lucas tem, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E também tem outra aqui, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tal qual Jesus, Sansão também. Sansão não, Estevão tem duas orações de exclamação durante o seu martírio aqui registradas na Bíblia. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. São circunstâncias, são momentos em que a pessoa expressa toda a sua carga emocional, toda a tensão que está vivendo. Jesus, nós temos aqui os exemplos nos seus momentos finais, temos aqui os momentos finais de Elias, temos, ao contrário disso, né, os momentos tensos da vida de Neemias, e temos aqui da vida de Sansão, como exemplos de oração que são apresentadas como orações de exclamação. A oração coloquial é a oração, é a simples, é a comum, é a que fazemos às refeições, fazemos durante os devocionais, a oração que fazemos na igreja. Elas são compostas livremente, como uma conversa normal, e elevam a Deus os nossos pensamentos no momento de uma maneira mais ou menos estruturada, Nós temos aqui uma oração do servo de Abraão. E a oração do servo de Abraão, ela apresenta uma estrutura tríplice. Ela já tem uma certa elaboração, ela já tem uma forma visível, identificada. Quando ele ora, ele foi enviado numa missão para encontrar uma esposa para Isaac. Isaac, o filho da promessa, né? O Isaac que não podia se afastar do pai, o Isaac que não podia se afastar ali das tendas de Abraão. E Abraão manda o seu escravo aqui para a terra dos seus parentes em Ur. O Eliezer é enviado para lá. E Eliezer, quando chega, ele faz essa oração. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. É uma oração repleta de detalhes, né? Ele diz para Deus, ele identifica Deus como o Deus de Abraão, ele se apresenta como servo de Abraão, ele diz exatamente onde ele está, qual é a necessidade dele naquele momento e pede a Deus que supra ou que faça uso daquela circunstância para trazer à tona, para revelar a bondade de Deus para com Abraão no tocante a aproveitar aquele momento para apresentar a jovem mulher que seria a esposa ideal para Isaque. Foi muito bem elaborado, foi muito bem estruturado, algumas pessoas são assim bastante específicas, né? Ele diz para Deus quem Deus é, ele diz para Deus onde ele está, né? Dá o endereço completo e absoluto, mas é um modelo, tá? É um modelo. Tem uma estrutura tríplice. A invocação, o pedido e uma persuasão. Via de regra, nas orações que nós vemos no Antigo Testamento, elas possuem um elemento de persuasão, né? Como se fosse necessário justificarmos para Deus o quão seria adequado ele satisfazer aquele pedido, né? O elemento da persuasão. Senhor, Deus de meu Senhor Abraão.
Toda vez que eu pego as orações do Antigo Testamento, não tem como eu não me lembrar do irmão, né? Ele usava um modelo dele, eu não sei, nunca conversei com ele sobre isso, né? Mas Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, ou Deus de Jacó. Ele gostava dessa, dessa, desse desenvolvimento ou dessa apresentação nas orações públicas dele. Eu sempre achei muito interessante. O pedido: seja a que designaste para o teu servo Isaque. O propósito dele lá é encontrar uma esposa à altura do jovem Isaque. Quarentão já a essa altura, se eu não me engano, é quarentão a essa altura da vida, perdeu a mamãe e Abraão foi procurar uma esposa para ele. Então, o propósito era esse: seja a que designaste. O elemento de persuasão: nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor Abraão. Tentar persuadir Deus, não tem nada de errado nisso, tá? Algum elemento de persuasão nas orações é bastante comum, é bastante frequente. E não é absolutamente nenhum erro, não tem nada de errado nisso. Alguns falam, né, às vezes, de uma maneira não muito formal, né, ficaria bem para Deus. Ora, Deus sabe muito bem o que fica ou não bem para ele, o que não é oportuno, o que ele se propôs e o que ele está disposto a realizar. Ainda assim, a oração é uma prática a qual nós somos convocados porque ela é o método ou o processo instituído por Deus para a formação, para o desenvolvimento do nosso caráter, da nossa espiritualidade. Algumas pessoas ficam preocupadas mas a minha oração não foi ouvida, mas não é que não foi ouvido. É que se você fosse ouvir, seria um sonoro não. Não. Algumas orações são bastante infantis, são bastante ingênuas no tocante à apresentação diante de Deus. Mas conforme a pessoa vai amadurecendo, se desenvolvendo, as suas orações também vão se desenvolvendo. O relacionamento também vai crescendo. Um pai não atende a todos os caprichos dos seus filhos. A mãe também não atende a todos os caprichos dos seus filhos. É parte do processo. O que nenhum pai espera, o que nenhuma mãe espera, é que os seus filhos cessem a comunicação com eles. Deus, da mesma forma. O religioso, às vezes, passa um tempo magoadinho, né? Fazendo o bico para o Todo-Poderoso Deus, porque não foi atendido nas suas súplicas, nas suas orações, ainda que corretas, ainda que justas, ainda que justificáveis dentro da estrutura escriturísticas, dentro do momento de fé, dentro do momento de oportunidade. Meu Deus, essa ocasião pode ser uma ocasião em que o Senhor mostre para nós e para todos o seu poder, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, tá? Não há nada de errado, não há nada de errado em orar, em clamar, em suplicar, em apresentar-se constantemente diante de Deus. Algumas pessoas tentam fugir do trauma. Eu não penso assim. Eu entendo que o trauma, que os supostos ou aparentes fracassos na oração são o método, o processo para o aprimoramento do caráter, da fé, possibilitando que a pessoa desenvolva aí um senso de oportunidade, de ocasião, mas sempre em submissão a Deus, sempre em conformidade com o agir do Espírito Santo, sempre guiado pela palavra de Deus. Esse senso de ocasião, de oportunidade, nós falamos de um discernimento espiritual, de um discernimento que não é só um dom. É um dom, mas é algo que se desenvolve na vida, se desenvolve através da vida, se desenvolve através da prática de viver. Nisso está incluído a vida de oração. A oração de Moisés apresentava orações incrivelmente elaboradas.
Ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação que saia adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Os elementos aqui, os mesmos, né? Os elementos de invocação. O Senhor, autor e conservador de toda a vida. O pedido que Deus estabeleça, que Deus levante, que Deus apresente uma liderança, um homem sobre a congregação, né? Um líder, um líder. O elemento de persuasão, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor, para que o povo de Deus não fique à mercê dos adversários ou dos inimigos, sem nenhuma proteção, sem a devida orientação. Na invocação, Moisés clama a Deus usando o seu nome, o nome especial. É o nome através do qual Deus se revela a Moisés, é o nome através do qual é estabelecido o pacto entre Deus e o povo de Israel. É um nome muito importante para os judeus, em toda a sua história, inclusive hoje. Nisso nós falamos, né? Mas e nós cristãos? Nós cristãos respeitamos toda a reverência, todo o cuidado dos judeus com relação ao nome do Todo-Poderoso Deus e compreendemos em parte a natureza, o caráter e a extensão do pacto estabelecido por Deus com o povo de Israel. Está bom? Mas não entendemos que esse nome é uma fórmula mágica, como alguns estão propondo aí. Não aceitamos que esse nome possa ou deva ser utilizado como uma chave de invocação, como que um nome ao qual Deus Todo-Poderoso de modo algum deixará de ouvir aquele que clama, aquele que suplica. É contra exatamente essas práticas que têm contaminado a igreja e também por isso os judeus, as lideranças, posteriormente, depois até os rabinos, deixaram de estimular que se usasse o nome, o tetragrama lá, que não é um nome, são 4 letras, e através daquelas letras você pode reconstituir uma série de palavras, uma série de nomes, uma série de expressões, tá? O hebraico não tem vogais, então você tem que saber a pronúncia. E com o tempo, a pronúncia exata quase que se perdeu. Pode ser reconstituída, pode ser restabelecida. Alguns cristãos, de uma forma arrogante e presunçosa, têm atropelado essa cautela do judaísmo e apresentado o que seria o nome, ou o que seria a expressão do nome relacionado ao pacto mosaico, ao pacto de Deus com o povo de Israel, cujo mediador foi Moisés. Então tem alguns cristãos aí, alguns grupos, que agora só falam lá na pronúncia, supostamente, segundo eles, a exata, a correta ou a ideal. Isso não tem nada a ver com a fé, tá? Isso é mais uma espécie de capricho e tem fortes elementos de presunção e uma contaminação por algumas estruturas de interpretação ou propostas de interpretação da Bíblia, que no meu entender, eu já falei, vou sempre falar, que tem mais elementos de uma mística vinculada à magia do que à fé, tá bom? Mas a mística não é necessariamente errada ou equivocada. Há uma mística judaica, há uma mística cristã, há uma espiritualidade saudável, correta, há uma espiritualidade escriturística, mas há um misticismo, há uma deturpação de princípios e de verdades que incutem na mente da pessoa, ou buscam incutir na mente da pessoa, que se ela dominar determinadas palavras, práticas, métodos ou comportamentos, ela será mais ouvida por Deus do que os demais seres humanos. E, num extremo, já num ambiente de fanatismo,
Eles alegam que Deus só ouvirá as orações que são feitas através daquela invocação específica. A Bíblia desconstrói totalmente essa ideia. A fé, a espiritualidade, a religião saudável desconstrói esses pensamentos equivocados, tá bom? Aqui um outro modelo aqui, a oração de Elias. Elias é um herói para todos, né? Elias é muito respeitado no judaísmo e os cristãos também. E os cristãos também têm em Elias uma pessoa como alguém muito ousado diante de Deus. E assim sendo, nós temos aqui no livro de 1 Reis, uma oração feita por Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, lá vem à mente, querido irmão, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração dele. Elias, no seu ministério profético, já nos momentos aí em que ele enfrentava a crescente e quase que absoluta depravação espiritual no Reino do Norte, em que a idolatria havia sido instituída, estimulada e sustentada pelos reis do Reino do Norte, Elias se apresenta como aquele que está servindo ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E ele tem essa bela oração. O Deus que respondesse consumindo com fogo as ofertas colocadas sobre dois altares que haviam sido preparados, um por Elias e outro pelos sacerdotes de Baal, que se apresentavam como profetas de Baal, né? Porque o enganador, ele sempre se adapta ao coração e ao anseio humano. O povo de Deus é o povo guiado pela palavra de Deus, é o povo que sempre teve homens, profetas de Deus, os instruindo. Então, o povo gostava de profecia. Então, os sacerdotes se apresentavam como profetas, sacerdotes e profetas de Baal. Baal, palavra que significa senhor ou marido. É o panteão lá das divindades da terra de Canaã. Eu não tenho saúde para entrar nesses detalhes, tá? Durante um tempo eu estudei, mas isso vai gerando um desgaste, uma tristeza. Eu não me interesso mais por esses detalhes do que era, como era e os elementos que foram utilizados para angariar a mente e o coração dos judeus para a idolatria. Não tenho essa preocupação. O que fundamenta a minha vida é o fato de que Deus jamais abandonará a revelação de si. Uma luz sempre estará brilhando e iluminando, não importando quão escura seja a noite, quão densas sejam as trevas, quão desesperadora seja a ocasião ou quão impossível pareça a situação que está sendo vivida, Deus enviará a sua luz, porque Deus é luz. E a palavra de Deus é a luz que ilumina a nossa caminhada, a nossa jornada. E o Espírito de Deus é aquele que ilumina a nossa mente, o nosso espírito e a nossa alma. Portanto, em Cristo Jesus, estamos seguros. Em Cristo Jesus, temos segurança eterna. Então, esse é o modelo aqui híbrido de oração coloquial, em que nós encontramos aqui esses três elementos, né? O elemento de invocação, o pedido e a persuasão. A oração composta, como o nome próprio
o próprio já diz, são orações que passaram por um processo de revisão, por um processo de revisão e seguindo um método de desenvolvimento e elaboração, que são os salmos, tá bom? Que são os salmos. Os salmos são muitíssimo bem elaborados, são muito bem estruturados. Os salmos são decorrentes, os salmos não são do improviso. Os salmos passam por um desenvolvimento. São desenvolvimento vinculados a um determinado momento, ou da vida do indivíduo, ou da vida da nação, ou da vida do povo de Israel. Eles têm uma complexidade, o que evidencia que não são um improviso, não são algo coloquial, são algo que exigiu um refinamento, uma elaboração. Os tempos antigos, ao contrário do que alguns sugerem, não eram bárbaros, não eram selvagens. O nível de requinte, de elaboração nos salmos, você vê através dos salmos, das orações, inúmeros textos bíblicos, as reflexões filosóficas, por assim dizer, dos amigos de Ló não, não é de Ló, de Jó, dos amigos de Jó. Ló é o outro lá, é o sobrinho de Abraão. Os amigos de Jó, os 3 sábios, ou os 4 sábios, ou os 5 sábios, incluindo Jó, na questão de elaborar o sofrimento do justo diante de um Deus que, às vezes, parece indiferente àquela dor, àquela aflição. Há um nível de requinte naquelas estruturas, naquele pensamento. Refletem opiniões ricamente elaboradas, construídas. Eram sábios, eram mestres, eram pessoas que ensinavam, pessoas cujas vidas refletiam uma perspectiva de fé, uma busca pela compreensão do modo de Deus agir na história da humanidade. E falharam nisso, porque as teologias têm seus limites, as filosofias têm seus limites, o conhecimento humano certamente tem o seu limite. O modelo de oração composta, o Salmo 13 aqui. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Esse é o modelo de oração composta. E temos também a oração em forma de desejo. A oração em forma de desejo, ela é sempre uma súplica. Dê ou faça. No livro de 1 Reis, na inauguração do templo, na belíssima oração de Salomão, você encontra também essa subestrutura numa estrutura maior. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare, não nos deixe, fim de que assim se incline o nosso coração, para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou a nossos pais. Esse é um modelo de oração em forma de desejo. O relato de oração já é algo que nós encontramos no Novo Testamento. O que é um relato de oração? É uma referência à prática de oração. Nesse período em que o apóstolo Paulo estava ministrando, nós entendemos que não era considerado de bom tom apresentar as orações, mas uma simples referência ao ato de orar era suficiente. O que significa isso? Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Principalmente nos escritos do apóstolo Paulo, né? Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, porque nos alegramos quando nós estamos fracos
e vós fortes. Isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. O apóstolo faz referência à oração, à prática de oração. Ele convida, ele convoca o povo para orar, mas ele não impõe, ele não apresenta a oração em si. Ele não apresenta. Às vezes um breve cântico, às vezes um breve louvor, mas ele faz uma referência. A minha oração a Deus é que todos sejam salvos, que todos alcancem o conhecimento de Cristo Jesus para a salvação. Uma referência à oração e não a apresentação da oração como o era feito pelo apóstolo Paulo. Nós sabemos do apóstolo Paulo que ele orava, mas nós não sabemos como, porque ele, pelo menos ele, não considera educado, não considera adequado apresentar às pessoas a sua oração. Ele entende que uma referência à oração é suficiente para garantir àquelas pessoas que ele, o apóstolo Paulo, está cumprindo o seu ministério no tocante à oração, à intercessão diante de Deus, pelo povo de Deus, pela igreja do Deus vivo. Ao Filemon, ele diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então, essas são as principais formas de oração. Oração de exclamação, oração coloquial, oração composta, forma de desejo e o relato de oração. Depois seguiremos aqui a linguagem da oração e uma apresentação aqui das duas versões sobre a oração do Pai Nosso e as considerações apresentadas pelo autor. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.